nós vamos perguntar ao Dr. Marcos Guerra, que é o diretor clínico aqui da Fundação, para explicar um pouco mais sobre as hepatites. Elas são classificadas pelo alfabeto. Já chegamos a quase ao final do alfabeto, de tanta hepatite que existe? Não, estamos apenas no início, né? Porque os recursos diagnósticos ainda não são tão sensíveis, de modo que possa detectar algumas outras variáveis dos vírus das hepatites. Mas estamos até o F, temos com maior frequência do A ao E, e na Amazônia o A, B, C e o D. Nós vamos agora dizer qual a diferenciação. Vamos começar pelo alfabeto direitinho, né? AA. Como é que você adquire A e como é que você sabe que está com a hepatite A? Então, de maneira geral, as hepatites se manifestam com sintomas quase sempre tornando a pele amarelada ou esverdeada, as fezes claras e as pessoas têm febrícula, vômitos, enjoo aos alimentos e fraqueza, de uma maneira geral. Mas nem sempre as hepatites dão essa sintomatologia. Algumas vezes a pessoa pode pensar até que apenas está com estado gripal por conta das dores e do enjoo e não tem muita sintomatologia. E essas dores, esses enjoos praticamente permanentes, tomando os remédios não, gripais? Não, eles desaparecem à medida que a pessoa vai se recuperando. O próprio organismo vai clareando e vai eliminando o vírus da circulação e do tecido hepático. Então essa hepatite A, ela não é tão pesada assim, não é tão problemática, ela pode ser... ela não cronifica, ela tem algumas coisas diferentes das outras, porque ela não cronifica e ela pode tornar-se fatal apenas em 1% dos casos, né? Na maioria das vezes as pessoas se recuperam sem qualquer tratamento, apenas com o repouso e com a alimentação que a pessoa vai adotar. Essa que antigamente se receitava doce, para ficar comendo doce, né? Tanto ela, todas elas, geralmente para que as pessoas pudessem ter um pouco de caloria, né? Mas isso não é uma regra, é apenas a pessoa é seletiva ao alimento e ela sabe selecionar muito bem quais aqueles que naquele momento ela pode ingerir e digerir sem causar desconforto para ela. E você adquire como? É facilidade? Hepatite A e hepatite E são doenças de subdesenvolvimento. São doenças em que o saneamento básico não está presente, de modo que os efluentes entram em contato com as águas que as pessoas utilizam e algumas vezes não só essa água é utilizada para uso próprio, para ingesta, como algumas vezes é utilizada inocentemente para usar nas plantações. E essa água contaminada contamina os alimentos que, por via de consequência, a pessoa acaba ingerindo o vírus da hepatite A. No caso das verduras? No caso das verduras, dos frutos mesmo, né, mal lavados ou lavados com águas contaminadas, as pessoas acabam ingerindo esse alimento e se contaminando. Porque o vírus A, por exemplo, é um vírus que o indivíduo infectado elimina antes de sentir sintomas e até durante a sintomatologia. Então, ele tem um período muito longo para poder estar contaminando o ambiente em que ele convive. Embora ele seja suscetível à água sanitária, ao hipoclorito, isso tudo pode diminuir a intensidade. O vírus A, a grande vantagem hoje em relação aos outros, é que também já tem uma vacina e que a partir de agosto o governo brasileiro disponibilizou nos estados para que possam cobrir hepatite A. Hepatite A em crianças de 1 ano até menos de 2 anos, 2 anos incompletos. Então estão distribuídos na rede e pelo menos são 56 milhões de doses o governo brasileiro disponibilizou e distribuiu nos estados e a estratégia é de que deve ter essa vacina, 50 e tantas mil doses. Essa vacina A, ela não é misturada com a B? Ou são vacinas totalmente diferentes? Não, completamente diferente. É uma vacina com uma dose só, protege o indivíduo a vida inteira. Então, essa é uma vacina fácil de ser executada, também até porque a faixa etária que está se propondo a atingir é mais fácil de ser encontrada. As mães geralmente levam aos postos de saúde
as crianças para completar todo o seu calendário vacinal e a possibilidade do êxito do controle da vacina A é muito maior. E a hepatite B? Essa é mais problemática, não é? Sempre. Hepatite B é problemática porque ela tem um modo de transmissão muito variado. Quer dizer, embora seja por sangue, ela também é uma doença sexualmente transmissível. Então, no ato sexual ou no ato de fazer algumas coisas que são tidas como hábitos de higiene, como o cortar da unha, ou fazer a unha na manicure, ou a barba. Então, a gilete ou os instrumentos que você faz a barba, se forem contaminados por um paciente com hepatite B, contamina outras pessoas. A transfusão de sangue, que foi até 93, quando não sabia-se ainda, e não se tinha meios para detectar o vírus B e para eliminar o doador portador de vírus B, é um meio de transmissão, e o meio sexual e também de mãe para o filho. Então, uma gestante portadora de hepatite B, no ato do parto transvaginal, pode contaminar a criança. Mas essa hepatite é mais difícil de ser detectada, ou você está dizendo que foi mais difícil? Não, ela apresenta um pouco menos de sintomas que a hepatite A, né? E ela tende a cronificar. Então, é uma doença que pode cronificar em determinados indivíduos durante anos como portador do vírus B, e a cronificação leva o paciente a ter cirrose hepática, ou seja, é um processo de fibrose do fígado, que ele passa a funcionar de uma maneira inadequada para a sustentabilidade da vida do indivíduo. Mas como é que você detecta mais fácil isso daí? Porque nem todo mundo vai ficar, acaba descobrindo depois, fazendo outro tipo de exame que vai descobrir que tem por aí. Hoje se recomenda que as pessoas façam pelo menos um exame anual para detectar determinadas doenças. Quem vive numa área endêmica disso, por exemplo, na cidade de Manaus, os 41 unidades básicas da Secretaria Municipal de Saúde dispõem de teste de triagem para o vírus B e C. Então, mesmo que as pessoas não tenham tido nenhum sintoma, elas podem fazer o exame para detectar se em algum momento ela teve contato com os vírus B e C. O vírus B pode dar também uma imunidade. Eu posso me infectar com o vírus B e existe um teste que diz que eu tive a infecção, mas hoje eu estou imune, uma imunidade natural. Aí sem a necessidade de vacina. Não é necessário vacina, nem eu vou ser necessariamente tratado porque eu estou imune. E não vai ser transmissor também? Não vou ser transmissor também. Mas tem pessoas que caminham, infelizmente não conseguem se livrar do vírus, e em 5 a 10% dessas pessoas, e elas são portadoras crônicas do vírus B e podem desenvolver cirrose e até depois hepatocarcinoma. E vamos para a C agora. Como é que é o procedimento? Quais são os sintomas da C? Da C, o sintoma da C também é o mais leve possível. Então, às vezes é desconforto abdominal, náuseas, vômitos, febrícula. Muito raramente os pacientes vão apresentar aquele quadro de icterícia, que é a pele amarelada e as mucosas, e as fezes claras. E a urina escura manchando a roupa, que as pessoas quase sempre mencionam que ocorre isso, mas ela muito raramente causa isso. E a tendência dela também, em mais de 65% a 80% dos casos, é para a cronicidade. Então, ela vai, ao longo de 20, 25 anos, causar cirrose hepática nos indivíduos e depois de uns 3 a 5 anos, uma hepatocarcinoma. Tá. Vamos prosseguir mais rapidamente agora. Na D. A D ela tem uma sociedade com o vírus B. Então, precisa do vírus B para se replicar e algumas vezes causa uma doença muito grave, que era chamada famosa febre negra de Lábrea, que o indivíduo tinha o quadro de hepatite grave, com hemorragia, e morria em pouco tempo, né, com um quadro febril elevado. Hoje ela está bem menor em prevalência, porque a vacina do vírus B já vem sendo utilizada principalmente nas calhas dos rios do Purus, do Juruá e no Alto Solimões e para o lado do Javari. Com isso não dá oportunidade para que ela se desenvolva mais rapidamente. Exatamente. Ocorre em populações isoladas. Por exemplo, os indígenas são vítimas ainda hoje do vírus B e Delta.
Depois as outras, a F é um pouco mais, a E e F... Não tem um registro no Brasil, ela não tem registro dela, na região amazônica, então não nos causa problema. Bom, como nós temos agora a descida das águas, esse negócio todo, as limpezas das fossas, das cacimbas, né? Principalmente nessa área ribeirinha, e quais as recomendações que o senhor dá para que todo mundo, não só os ribeirinhos, mas que tem contato com os ribeirinhos, ou mesmo aqui na capital, no centro da cidade, quais são as recomendações para evitar as hepatites e procurar quem e que período? Bom, primeiro a questão de higiene. Então, a higiene nos seus alimentos e, às vezes, no acondicionamento dos alimentos, né? Nós temos visto que muitas pessoas, quando o rio seca, nós temos um calor maior, então todo mundo tem mais avidez por gelados, pela água, pelos refrigerantes, pelos sucos, né? Pelos din-dins da vida. E não é que esse alimento possa estar contaminado, é que o invólucro pode estar contaminado na medida em que é colocado naqueles caixas térmicas em que o gelo pode estar contaminado ou a água gelada que lá está pode ser contaminada pelo próprio processamento que não é tão higiênico. Então as pessoas tenham muito cuidado quando forem utilizar essas bebidas e essas coisas em locais que a gente não tem garantia de que a higiene é bem feita. Mas existe também o tratamento o litro da água com 2 gotinhas de hipoclorito, ou 1 litro de água com 1 colher de sopa de água sanitária, deixa por 30 minutos e depois ela está utilizável para beber, sem que cause problemas, e até para lavar os objetos que você usa no domicílio. Lavar as verduras e colocá-la na geladeira ajuda a eliminar? Com certeza, com certeza. Não só isso, como as latinhas que você traz do supermercado, as coisas, todas deveriam ser lavadas antes de ser condicionadas na geladeira, até porque gela e depois ela pinga um pouco, então da lata pode pingar para a verdura que está mais embaixo ou para um alimento que você deixou lá dentro da geladeira. Essa lavagem pode ser só simplesmente sem sabão, sem nada? Com só água e sabão. Água e sabão. Então, as verduras com água e hipoclorito. Deixar de molho um certo período também com hipoclorito, que é o cloro, né? Exato. Então, mais algum detalhe? É um produto muito barato, né, hipoclorito. E exame feito, o exame de sangue, exame de urina? O exame para detectar as hepatites são sempre os exames de sangue. Para alterações de enzimas do fígado, quando o fígado é inflamado, e o exame para detectar qual é o tipo de vírus que o indivíduo está infectado. E para iniciar o tratamento precisa de outros exames e de uma classificação para saber qual é a droga que você poderá utilizar naquelas pessoas e como você vai seguir se a medicação está fazendo um efeito benéfico para os pacientes. Qual período deve ser feito regularmente esse exame de sangue? Olha, qualquer época do ano, pelo menos uma vez por ano, o indivíduo deve fazer, principalmente se ele correu algum risco, se teve contato com produto de sangue, né, se houve algum acidente ou se ele está dentro de um grupo de atividade de risco que possa adquirir infecção pelo vírus B ou C. Muito obrigado. Mais alguma coisa? Não, quero agradecer a oportunidade aí de a gente poder divulgar e trabalhar pelo Amazonas. Esperamos que quando nós voltarmos com o programa novamente, na nova temporada, o ano que vem, a gente possa voltar aqui e fazer mais alguns esclarecimentos, ok? Pois não, vontade.